criar uma pista de pouso aqui em algum lugar próximo, algum lugar mais perto. E por que você precisaria de 155 aviões para esta operação? Certo, você não está melhor com apenas um ou dois para evitar o fogo inimigo. Então, esta é uma história muito estranha. Mas fica mais estranho, ok, Acontece que os americanos basicamente gastou muitos recursos para salvar o piloto demorou 48 horas. E a CIA criou muitas distrações. E americanos passaram. Gastou muitos recursos para salvar o homem. Enquanto os iranianos tentavam capturá-lo, ok, e este led para a destruição de muito caro, aviões americanos. Ok, estes são chamados de C-130. Então eles são aviões de transporte, e eles foram destruídos na operação de resgate. Agora, a história americana é que esses aviões foram pegos na areia. Eles não podiam decolar. Então, Delta Force, os comandos que estão tentando salvar o piloto, eles explodiram os aviões em si, ok. E como você pode ver os americanos nesta operação, eles perderam muitos aviões caros. As estimativas são: os americanos perderam os 300 milhões de dólares em aviões. E mesmo que os americanos dizem que não houve vítimas, neste resgate, podemos esperar que houve vítimas neste resgate, porque muitos aviões foram destruídos, ok. E novamente, estes são aviões muito caros. E ao longo desta guerra, os americanos perderam alguns aviões. Os C-1 a 130 são extremamente caros. Ok, tudo bem. Então isso tem pessoas LED para questionar se a narrativa é verdadeira ou não. Agora, você pode argumentar que essa narrativa é verdadeira. Você pode argumentar que os militares americanos se orgulham de nenhum homem deixado para trás. Então eles farão o que puderem, mover o céu e a terra para salvar essa pessoa. E isso é algo que os americanos se orgulham. Mas, novamente, há problemas com esta narrativa. Então, este é um homem chamado Arnold Patron. E no Twitter, ele explica que essa história realmente não faz sentido. Ok. Então, a primeira coisa é como um caça-a-jato gordo. Caça-a-jato americano é derrubado no Irã. Quando os americanos disseram que tem supremacia aérea sobre o país, outra questão é que, o diretor de armas, desculpe, o oficial de sistemas de armas é um coronel. Um coronel é um indivíduo de alto escalão. Nas Forças Armadas Americanas, então por que ele participaria desta operação? Isso é muito estranho, E mesmo que ele estivesse ferido, gravemente ferido de acordo com Trump, ele ainda conseguiu subir uma montanha de 7.000 pés, linha de cume e se esconder em uma fenda. Nas montanhas Zagros por 48 horas. Apesar de suas feridas, também não sabemos quem ele é. Ele nunca foi identificado. Ele nunca foi entrevistado pela imprensa. O que é incomum porque se você resgatar o homem, você o transforma em uma estrela de TV nacional, certo? Então, há muitos problemas com esta história. Certo. Então, Emma, você poderia me fazer um favor e apenas ler o resumo. Ok. Então, para resumir, equipamento antiaéreo que supostamente não existia derrubou um F-15, aparentemente, um Javali A-10. No mesmo dia, um homem gravemente ferido subiu 2,1 quilômetros, quilômetros montanha. Os McMips apreenderam um aeródromo, 200 milhas dentro de um país que está em guerra próximo a uma de suas instalações nucleares mais estratégicas, e enviou centenas de soldados. Todos aparentemente desimpedidos, perderam 2 aviões para lixar e destruiu seus próprios helicópteros. Vídeos mostram confrontos pesados, mísseis chovendo, mas nem uma única pessoa ficou ferida. E o homem, no centro de tudo, ninguém sabe quem ele é, completamente anônimo, 0 fotos, mas Trump diz que está são e salvo. E assim é o piloto de Javali A-10 resgatado, que também permanece anônimo. Ok, então de novo. Essa história não faz absolutamente nenhum sentido. Você. Não entendemos por que eles tiveram que construir um aeroporto. Nós não entendemos como esses aviões foram destruídos. E o fato de não haver dinheiro desses absolutamente não faz sentido algum. Ok, então talvez algo mais esteja acontecendo. E as pessoas online estão especulando que esta foi realmente uma invasão terrestre fracassada. E a missão era se esgueirar. Usina nuclear do Irã. Localizado na área e roubar o urânio enriquecido do Irã,
que você precisaria para construir uma arma nuclear, ok? E fazendo isso, você nega a capacidade dos iranianos para construir uma arma nuclear e você pode declarar vitória, ok. Então, qual é a evidência para isso? Bem, em 7 de março de 2026, então, no início desta guerra, um jornalista chamado Barak David Ur. Barak Rabid escreveu um artigo na Axios Ur, que é um baseado em Washington, o meio de comunicação, dizendo que os EUAs estão considerando gastar especial, enviando forças especiais para apreender o estoque nuclear do Irã, ok. Agora, Brett Rabbit é famoso em Washington. DC porque ele é muito próximo dos israelenses. Ele mesmo é israelense, então ele é capaz de obter muitas informações do governo, ok. Então, a partir de 7 de março em diante, houve notícias que os americanos inseririam forças especiais para roubar o urânio. Ninguém levou isso a sério porque é tão estúpido. Você realmente vai enviar como 100 caras no meio do Irã. E como espero que eles possam se infiltrar uma base militar e roubar aquele urânio, e depois fugir? Isso é apenas retardado. Ninguém faria isso. Ok, então todo mundo é assim. É apenas isso. É apenas uma CIA. Isso é apenas desinformação, ok. Ninguém levou isso a sério. Eu não levei isso a sério. Mas 4 dias atrás, me desculpe, não 4 dias por semana atrás, o Washington Post vaza um plano do Pentágono para fazer exatamente isso. E é um plano muito detalhado que envolve centenas ou milhares de tropas, ok. E a ideia é construir uma pista de pouso perto da usina, para desembarcar forças para pousar um equipamento. Então, este é um plano muito detalhado, o problema. Então, quando isso saiu pela primeira vez, eu não levei a sério porque isso é tão retardado. Você realmente vai construir um aeroporto sozinho? No meio do Irã, e espero que os iranianos não percebam. E você vai pousar 1000 soldados no meio das montanhas, onde eles vão chover mísseis em você. Não faz sentido algum, ok, mas infelizmente, se você apenas olhar para o que aconteceu neste fim de semana, este é o plano que eles usaram, onde eles enviam 155 aeronaves para tentar criar uma pista de pouso. Eles enviaram forças especiais, foi exato. Exato, o plano que o Washington Post relatou, ok. Mas então a questão é, espere um minuto aqui. Este é um plano militar ultra secreto. Como o Washington Post conseguiu isso? Bem, a resposta é, porque assumimos que alguns generais deram a eles. Tudo bem, Peter Hexon, o secretário de guerra de Donald Trump, demitiu os principais generais por os militares e não sabemos por quê. Nunca houve uma razão dada. Mas podemos suspeitar que o que aconteceu foi isso. Donald Trump perguntou aos generais bolar um plano para roubar o urânio, e os generais são como, vamos apenas agradá-lo. Ok? Vamos inventar esse estúpido plano insano que não há como. Esse cara concordaria, e então vamos esquecer isso. Eles apresentam Donald Trump, e Donald Trump é como, este é um plano brilhante, este é um ótimo filme. Vamos fazer isso, caras. Os generais são como, oh meu Deus, ele é louco. Ai meu Deus, estamos tão ferrados, cara. E eles se recusam a realizá-lo. Então Peter Joseph está bem. Então você está demitido, ok. E então Peter Hickson ordena que os novos generais executem este plano. Então, novamente, não sabemos o que aconteceu. Nós nunca saberemos o que aconteceu. Mas as evidências sugerem que isso pode ter sido uma invasão terrestre fracassada. Outra evidência para sugerir que esta foi uma invasão fracassada, com a intenção de roubar o urânio, é que os iranianos conseguiram recuperar a identidade de durante no local do acidente, ok, e acontece que essa mulher é especializado em tecnologia nuclear. Um engenheiro, por que você precisaria de um engenheiro que se especializou em tecnologia nuclear para resgatar um piloto? Certo, isso é meio estranho e os americanos já fizeram coisas estúpidas como essa antes. Ok, então, em 1980, os americanos implementaram alguma operação de garra de águia, e a ideia era que, neste momento, os iranianos fizeram reféns americanos em Teherã, a embaixada americana, ok. Então, Jimmy Carter, o presidente autorizou uma operação de resgate. Então, mas o Irã era muito grande. Então, o que eles fizeram foi, os militares americanos estabeleceram um avanço operacional, base no deserto.
a meio caminho entre o Golfo Pérsico e Teherã. Quando eles pousaram em sua base lá, há uma tempestade de areia e muitos de seus aviões estão com defeito. E eles reconheceram que, oh meu Deus, é realmente difícil passar por tal operação. No Irã. Então devemos ir para casa, ok. Então isso foi em 1980, quando os americanos eram bastante sãos. Infelizmente, os americanos não são mais os mesmos, ok? Este é 3 de junho, quando os americanos invadiram a Venezuela e sequestrar seu presidente, Maduro faz, terminando o conflito entre a Venezuela e a América. Isso é ótimo, TV. O plano funcionou perfeitamente. Mostrou que a Força Delta era invencível. E, infelizmente, Donald Trump acredita que isso está bem. Ele acredita que, se fizéssemos isso na Venezuela, podemos fazer isso no Irã. Isso explica como e por que Donald Trump concordaria para um plano tão insano quanto a tentar construir uma base militar americana no meio do seu inimigo, ok. Então a mensagem principal aqui é que quem está na América, seja Donald Trump ou outras pessoas, por sua razão, eles acreditam que a ótica é tudo o que importa. Ok, eles pensam que a realidade é um filme de Halloween, e se eles podem escrevê-lo corretamente, então o filme vai acabar sendo um maravilhoso. Coisa maravilhosa. Ok, esta é uma guerra sobre ótica ao invés de estratégia, e infelizmente, é assim que a América vai lutar a guerra. De agora em diante, ok. Então vamos apenas discutir o que você precisa para vencer uma guerra. Se você está lutando uma guerra, quais são as 3 coisas que você precisa olhar? Ok. E há 3 coisas. E é isso. Primeira coisa que você quer olhar é economia. Ok, economia. Segunda coisa que você quer olhar é organização. A terceira coisa que você quer olhar é logística. Tudo bem, então, o que quero dizer com isso? Bem, a primeira coisa é o gerenciamento de recursos. Em outras palavras, você está tentando ganhar uma guerra tão barato e o mais rápido possível. Ok, infelizmente, agora mesmo, os americanos não estão lutando uma guerra de economia. Se você está gastando 300 milhões de dólares em equipamento militar para resgatar um piloto, você não vai ganhar esta guerra, ok. Então a economia é realmente importante em segundo lugar, é a organização, que é a implementação da estratégia. Então você tem uma estratégia, e então você implementa, e aqui, o que é realmente importante é quanto mais simples a estratégia. O fácil mais fácil é implementar, ok. Você quer que a estratégia seja muito simples, porque você tem que organizar e implementá-lo. Então, se você estiver tentando construir uma base aérea no meio do Irã para que você possa extrair urânio dos iranianos, isso não é uma boa organização, ok? Essa coisa vai explodir na sua cara. A terceira questão é a logística, que é apenas suprimento, ok, suprimento, certificando-se que suas forças têm o equipamento necessário, os recursos para lutar a guerra de forma eficaz. E agora, os americanos não estão preocupados com nenhuma dessas questões econômicas, organização e logística. Mas estes são os 3 principais problemas que você precisará descobrir se você quer ganhar uma guerra, ok? E infelizmente agora, os americanos estão muito focados em ótica e narrativa. Então é por isso, acho que os americanos acabarão por perder esta guerra, porque os iranianos estão realmente lutando uma guerra real, onde eles estão tentando ganhar a guerra o mais barato possível, onde eles estão implementando uma estratégia muito simples, que permite uma organização adequada, e eles estão tentando manter a logística. Ok, os americanos estão apenas tentando vencer a guerra da maneira mais hollywoodiana possível. E isso vai levar ao desastre, tanto no curto quanto no longo prazo. Então a questão é, por que os americanos gostam disso? E infelizmente a resposta é, porque há muita cooperação entre Hollywood e o Pentágono, tudo bem. Então, este é um filme salvando o privado, salvando o soldado Ryan, e isso foi feito no ano de 1998, ok? E este é um dos os filmes de maior bilheteria da história de Hollywood, onde um privado, chamado Ryan, é claro, ele está perdido atrás das linhas inimigas na Europa, e seus irmãos são todos mortos. Então sua mãe escreve uma carta muito zangada ao General Marshall e diz que todos os meus filhos estão mortos, exceto um, e ele está faltando. E então o General Marshall é como?
Não podemos ter isso. Ok, isso nos faz parecer mal. Temos que ganhar a frente em casa. Ok? Europa, esta frente de guerra, é secundário para a frente doméstica. Precisamos ter certeza de que o povo americano está totalmente por trás desta guerra, então ele envia uma equipe led por Ur. Este homem interpretado por Tom Hanks para ir e salvar Abraham Lincoln, e eles fazem, mas ao custo de sua vida, ok? E este filme é baseado em uma carta que Abraham Lincoln escreveu para uma mãe na Guerra Civil Americana, ok, Union, 1964. E este é considerado um dos mais de Abraham Lincoln. Peças brilhantes de escrita, ok. Então, Amber, você poderia ajudar. Me ajude a ler isso, por favor, querida senhora. Eu fui mostrado nos arquivos do Departamento de Guerra uma declaração do ajudante-geral de Massachusetts, que você é mãe de 5 filhos, que morreram gloriosamente no campo de batalha. Eu sinto o quão fraco e infrutífero deve ser qualquer palavra minha, que deve tentar enganá-lo da dor, de uma perda tão avassaladora, mas não posso me abster de oferecer a você o consolo, que pode ser encontrado nos agradecimentos da República. Eles morreram para salvar. Eu oro para que nosso Pai Celestial possa amenizar a angústia de seu luto e deixá-lo apenas a querida memória dos amados e perdidos, e o orgulho solene que deve ser seu para ter colocado tão caro um sacrifício sobre o altar da liberdade. Seu muito sinceramente e respeitosamente um Lincoln grande. Ótimo, ok. O sacrifício sobre o altar da liberdade. Ok. Então nossa democracia, nossa república, é nosso Deus. E nosso sacrifício vale a pena, contanto que possamos manter nossa liberdade e nossa liberdade. Ok. E esta é a teologia da descoberta dos militares americanos. Tudo bem. Isso tem LED para os militares se tornando mais uma máquina de propaganda. Ok, então este é um filme Black Hawk Down, se você viu o filme. Então é sobre essas forças especiais, Delta Force que entra e salva um piloto. Quando seu helicóptero foi derrubado na Somália, ok? E este foi um grande baseado em um livro de Mark Bolden, escrevendo sobre o incidente, que aconteceu no final dos anos 90. Ok, certo, o problema é que esse filme está completo BS. No livro, o que aconteceu foi que o helicóptero foi derrubado e o piloto foi feito refém pelos somalis, mas ele foi tratado muito bem. E eventualmente ele foi autorizado a ir para casa depois que o governo pagou um resgate. Ok, foi isso que aconteceu na vida real. Mas no filme, o que aconteceu foi que Delta Force entrou e salvou o piloto daqueles que tentam sequestrá-lo, e isso volta para a mitologia de nenhum homem deixado para trás. Agora há uma cena muito importante em Black Hawk Down, onde um general enfrenta a Força Delta, e a Delta Force foi criada para operações como esta. E o que o general diz a Delta Force é: vocês são um bando de cowboys. E o que ele está dizendo é que você força 2 vezes suas forças especiais. Vocês pensam que são superiores a todos. Você acha que todos nós giramos em torno de você. Você acha que todos nós devemos servi-lo. Vocês são movidos pelo ego. Tudo o que importa é a glória para si mesmo. E, eventualmente, seu ego. Sua arrogância vai ser sua queda. Bem como a queda dos militares americanos, ok. Este é o filme. Esta é Jessica Lynch. E em 2003, ela estava servindo na guerra no Irã. Iraque, na verdade. Iraque, desculpe. E sua equipe se perdeu e eles foram emboscados pelos iraquianos. E então ela foi sequestrada. Mas então, porque ela estava ferida, os militares do Iraque a enviaram para um hospital civil. E as pessoas no hospital a trataram muito, muito bem. E eles realmente tentou mandá-la para casa em uma ambulância. Mas quando a ambulância tentou alcançar os americanos bombardearam a ambulância. Então a ambulância teve que voltar. Mas os iraquianos informaram aos americanos onde ela estava. E disse aos iraquianos que E então disse aos americanos que você pode vir buscá-la. A qualquer hora, ok. Ela está segura. Estamos cuidando dela. Mas se você quiser levá-la para casa, está tudo bem, a resposta dos americanos. Forças especiais organizadas para ir resgatá-la
mesmo que ela não estivesse em perigo, e a mídia informou que ela foi estuprada. Ela foi espancada e ela foi mantida refém. Ok, então é isso que o Pentágono faz. O Pentágono é uma máquina de propaganda. Não se importa com a verdade. Ele só se preocupa em tentar criar um filme de Hollywood de um filme ok. Então, o Pentágono está preocupado, em primeiro lugar, sobre a criação de um filme de Hollywood a partir de uma guerra que é seu próprio, que é seu. Sua mentalidade sabemos disso porque Jessica Lynch, depois que ela foi libertada, foi na TV e disse que os militares estão mentindo sobre o incidente. Eu nunca fui derrotado. Eu nunca estive em perigo. As pessoas no hospital me tratam muito bem. Na verdade, as enfermeiras cantaram para eu dormir, porque eles estavam tão preocupados com o meu bem-estar. Tudo bem, tudo bem. Então, este é um grande problema para os militares americanos. Para o Pentágono, enquanto eles lutam nesta guerra, você pode puxar essa porcaria quando você está lutando contra somalis e iraquianos, mas contra os iranianos você precisa de guerra total. Você precisa se concentrar em economia, organização e logística. Pare de fazer essa porcaria de ótica, ok? E narrativa, infelizmente. É isso. O que tem agora é a própria mentalidade do Pentágono. Para transformar a guerra em um filme de Hollywood, tudo bem então. Este é um papel, escrito por Tanner Merlis, na Brown University. E o que este autor fala é como o Pentágono e Hollywood estão alinhados bem. Então você pode ler as 3 principais lições Amber. Em troca do uso de equipamento militar, e filmes pessoais, e programa de TV, produtores devem cumprir com o Pentágono política de entretenimento, incluindo mudanças de script para se alinhar com os objetivos militares, incluindo recrutamento e relações públicas, desde o início de a indústria do entretenimento de Hollywood, mais de um século atrás. Mais de 2.500 filmes temáticos de guerra e programas de TV foram feitos, com assistência do Pentágono Filmes assistidos pelo Pentágono, Filmes. E programas de TV enquadraram as guerras dos UA como necessárias e gloriosas, minimizando ou ignorando o humano, devastação social e ambiental causas de guerra, particularmente para civis. Soldados americanos são tipicamente escalados como protagonistas nobres, enquanto aqueles povos não americanos, pessoas consideradas inimigas da América, são constantemente estereotipados ok. Então, o que este artigo está dizendo é que o Pentágono usa Hollywood a fim de doutrinar e fazer lavagem cerebral no povo americano. Acreditar que a guerra é boa, ok. Então isso é verdade. Mas o que também é verdade é que trabalhando com Hollywood faz uma lavagem cerebral no Pentágono. Acreditar que a guerra pode ser como Hollywood pode ser aperfeiçoado, contanto que você crie um bom script. Vai dar certo no final, ok. E isso levará ao desastre em um envoltório. Então pense novamente. Donald Trump, onde é uma invasão terrestre fracassada. E então, se for uma operação com falha, o que você faz é voltar. Você se senta com os planejadores do Pentágono e você descobre o que deu errado e como nunca cometer o erro novamente. Mas Donald Trump não quer admitir. Foi uma invasão terrestre fracassada. Então eles inventaram um filme estúpido de Hollywood, um roteiro estúpido de Hollywood, que este foi um resgate de um piloto americano e vai se transformar em um filme de terror em algum momento. E assim, de sua perspectiva, isso é um grande sucesso. Ok, e isso vai levar a problemas, porque se for um grande sucesso, faça de novo, certo? E se as pessoas pensam que é fracasso? Provar que eles estão errados. Por ter uma invasão terrestre bem-sucedida, então, infelizmente, o fato da questão é que a América agora, os militares americanos, é muito dominado pelas forças especiais, pela Força Delta, por Navy SEALs, que estão interessados apenas em sua própria glória pessoal. Ok, eu não estou dizendo todos eles, mas estou dizendo que há muitos deles que entendem que depois que esta guerra acabar, eles podem assinar um contrato de livro, eles podem escrever um livro, ganhar milhões de dólares, que será transformado em um filme, e então eles serão uma estrela. Ok, então é assim que eles pensam. E o que eles deveriam estar pensando são organização, logística e economia. Porque essas são as 3 coisas que ganham guerras.
Tudo bem, ok, qualquer dúvida pessoal. Eu, pessoalmente, também acho que a América provavelmente fazer um filme sobre como salvar os piratas no Irã, mas acho que será semelhante a o Salvando o Soldado Ryan. Mas você poderia me dizer se o enredo de Salvando Soldado Ryan é verdadeiro ou é apenas feito? Inventou, sim, é isso é. É apenas um filme inventado, sim. A maioria dessas coisas são inventados, ok. Eles realmente não saíram do jeito que eles fazem. Mas gostam? O problema com Hollywood é que é tão sedutor, é tão atraente que as pessoas pensam que são verdadeiras, ok. As pessoas pensam que o filme é mais verdadeiro do que a vida real. E é assim que não só o Pentágono funciona, mas também como todas as obras da sociedade americana, agora os americanos vivem em seu próprio mundo de fantasia, criado por Hollywood, e as realidades da guerra estão muito longe para eles se preocuparem, ok, quero dizer. Os americanos pensam que, na pior das hipóteses, os preços dos alimentos vão subir. Eles não podem realmente imaginar como essa guerra vai para sempre mudar o mundo, bem como a América. Ok? Sim. Quantos mais desses óculos você acha que a América pode se dar ao luxo de recriar? Ou, digamos, quantas vezes mais a América gostaria? Aprender a entender que isso como ato óptico de Hollywood não funciona mais para o plano deles. Eles sempre funcionam bem. Essa é uma ótima pergunta. A resposta é que eles nunca, sempre aprendam ok, porque eles vivem em uma realidade diferente. Como Donald Trump se cerca de pessoas que apenas dizem a ele o que ele quer ouvir, e a razão pela qual ele é capaz de ir na frente da imprensa e dizer que grande sucesso nisso, que tivemos em salvar o piloto. Ok. A razão pela qual ele é capaz de fazer isso é porque ele mesmo acredita nisso. Ok. Ele vive em realidade alternativa, uma terra de fantasia, e é por isso que ele é capaz de, tão convincentemente, diga à imprensa e ao povo americano que este foi um grande sucesso. Mesmo que se você olhar para as evidências, este foi um tremendo fracasso, e infelizmente, isso não vai mudar enquanto esta guerra continua. Você tem mais incidentes como este. Nós apenas dizemos isso. É um fracasso que o milhão americano, militares e Donald Trump, girar como um tremendo sucesso. E assim o povo americano vai. Continue a acreditar que esta guerra está indo bem. Ok, e nós sabemos disso, porque foi exatamente isso que aconteceu na Ucrânia. Nos últimos anos, a Rússia tem despejado o campo de batalha e tem sido matando muitos ucranianos, tem sido um desastre para a Ucrânia. Mas você não sabe disso se você é americano. Se você é um americano médio, porque as notícias dizem que essa guerra está indo muito bem mais um dia, pessoal. E Putin vai cair mais um dia. A economia russa entrará em colapso. O povo russo vai se revoltar. E Putin estará fora do cargo mais um dia e Ucrânia. Os ucranianos chegarão a Moscou bem. Mesma situação aqui, onde mais um dia e o Irã vai se render mais um dia à economia. Economia entrará em colapso, as pessoas se revoltarão. E então teremos paz no Oriente Médio. Ok, então, infelizmente, esta é a guerra moderna, onde é realmente sobre ótica, mas novamente, se você quiser vencer esta guerra, não se concentre na ótica porque, em última análise, você é o único se enganando. Ok, sim, mas apesar disso, a América está bêbada. Estou neste tipo de Hollywood e cena de guerra, mas acho que eles ainda detêm posição dominante e ainda mantêm o mais forte, a arma militar no mundo. E eles ainda têm você, sabe? Então, eu preciso declarar e controlar muitos desses países. Como você pode explicar isso? Ok, você está realmente certo em que a América ainda é o império e a América não vai cair por causa dessa guerra. Pior cenário, eles perdem. Eles vão para casa. Ok? Então, uma coisa que eu quero que pensemos. Pensar é que os objetivos estratégicos dos americanos e os iranianos não estão realmente em conflito um com o outro. Ok. Então, se você olhar para os iranianos, eles querem tirar a América do Oriente Médio. Tudo bem. Eles querem destruir a economia global e eles querem deter Israel. Não faz sentido. Estes são os três objetivos estratégicos do Irã.
Para remover a América do Oriente Médio para sempre, para deter Israel, você não pode destruir Israel, porque Israel tem arma nuclear, mas você mostra a Israel que você é forte, e você pode machucá-los se Israel for longe demais, e você quer destruir a economia global, porque você deseja redefinir a economia global de uma forma que te beneficie, ok? Então, esses são 3 objetivos estratégicos do Irã. Nesta guerra, vamos olhar para a América. A América está bem, destruir o Irã como um Estado-nação. Ok. O que basicamente significa você destrói as plantas de dessalinização, as usinas de energia, as universidades, os reservatórios e você tenta criar conflito étnico. Ok? O balcanizar, Irã. Ok, então, você basicamente encoraja a revolta étnica em todo o país, ok? Agora, a última coisa que você quer fazer é isolar o Irã. Então, você quer destruir a capacidade do Irã para negociar com a Rússia e a China, ok? Então, se você olhar para o que está acontecendo, uma coisa realmente estranha sobre esta guerra é que esses objetivos estratégicos não estão em conflito um com o outro. Mesmo que o Irã seja capaz, para alcançar seus objetivos estratégicos, não impede a América de alcançar sua estratégia. Objetivos, em outras palavras, no final desta guerra, o que podemos esperar é ambos os países alcançam seus objetivos estratégicos. Ok, você acabou de dizer isso. A América está agora fora do Oriente Médio. Foi humilhado e a economia global foi destruída. Mas, ao mesmo tempo, o Irã é destruído como um Estado-nação. É balcanizado. É basicamente bombardeado de volta à Idade da Pedra. Tudo bem, isso faz sentido. Ok, então, e infelizmente, porque os objetivos do tiro são diferentes. Ambas as nações pensam que estão ganhando a guerra. Tudo bem, talvez, objetivamente. Pensamos que a América está perdendo a guerra, mas da perspectiva americana, a maneira como eles emolduram seus objetivos de tiro significa que, de sua perspectiva, eles estão ganhando a guerra. E é por isso que eles pensam que, a qualquer momento, Irã vai se render. Da perspectiva iraniana, eles pensam que estão ganhando a guerra. E eles pensam que, qualquer dia, agora, a América vai se render. É por isso que é impossível chegar aos dois. Para negociar um acordo de paz, ok, isso faz sentido. Ok, tudo bem. Então, na quinta-feira, estamos fazendo algo realmente interessante. Ok, estamos tendo um exame de meio de semestre, mas ao invés de eu te testar, você vai me testar. Ok, então, o que eu quero que você faça é pense no que aprendemos neste semestre e tentar descobrir onde eu poderia estar errado ou onde estão os problemas da minha lógica. Eu quero que você me teste bem, e isso também é verdade para o YouTube, onde se você acha que há algo errado com minha lógica, se você contestar o que eu digo, então, levante uma questão. E então minha esposa vai ler os comentários do YouTube. E aí, escolha perguntas para eu responder na quinta-feira. Ok, então na quinta-feira será um exame de meio de semestre. Mas ao invés de me testar, você vai me testar. Ok, seja tão duro e tão difícil quanto você quer ser. Eu gosto de ser questionado e exatamente. Ok, então quinta-feira será muito divertido. Vejo vocês então.